Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Vamos meditar, pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, a palavra do Senhor diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia. Senhor nosso Pai, nós clamamos a Ti. Deus, venha trazer luz, trazer vida, Pai, a Tua palavra, falando aos nossos corações, Senhor, dirigindo, Pai, os nossos pensamentos. Deus, para que venhamos a nos alinhar ao Teu coração, à Tua mente, Pai. Ó Deus, como a Tua palavra nos diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Deus, nós pedimos, venha nos alinhar agora contigo. Deus, tira do nosso meio todo impedimento, toda distração, Senhor. Ó Deus, venha trazer clareza. Em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia, usa a minha vida, Senhor, para falar aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, e que o Teu Espírito Santo, que já está agindo em nosso meio aqui agora, venha, Senhor, fazer com que essa semente da Tua palavra venha germinar em cada coração, Senhor, aqui, nessa noite. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra que o Senhor Jesus compartilha conosco, falando ali com Nicodemos, uma passagem muito conhecida por todos nós. Talvez mais conhecido o versículo 16, o primeiro que nós lemos. Mas através dele nós entendemos que há um ensinamento que Jesus está trazendo, que diz a respeito da salvação. É algo importantíssimo para as nossas vidas, porque ele está falando a respeito da salvação das nossas almas. Aleluia. E nessa passagem, nesse ensinamento, Jesus ensina a respeito de uma batalha, de uma guerra, como já foi dito aqui hoje, através do pastor Marcos, que existe uma guerra que não tem fim, que está o tempo todo limitando, no mundo espiritual. Aleluia. E essa batalha é o quê? É a luz contra as trevas. A luz versus as trevas, o tempo todo guerreando. E o Senhor, Ele usa essa analogia da luz e das trevas, que é algo que nós conhecemos, algo real no nosso mundo físico. E através dessa analogia, Ele nos ensina a realidade do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, daquilo que os nossos olhos não veem, mas que é, eu diria, ainda mais real do que o nosso mundo físico. Amém? Porque a palavra de Deus diz que o que nós vemos foi criado daquilo que não vemos. Então a primeira realidade que existe não é o mundo que nós vemos, mas o mundo espiritual. Portanto, ele se torna ainda mais real que o mundo físico que nós vivemos. E o Senhor Jesus, Ele compartilha essa realidade da luz e das trevas, para que a gente venha entender como que funciona o mundo espiritual, o qual nós não vemos. E nessa batalha, nós precisamos entender uma das primeiras perguntas que eu compartilho com a igreja, a respeito dessa batalha que existe. A pergunta é: de que lado você está nessa guerra? De que lado você está nessa batalha da luz e das trevas? Eu creio que cada um de nós aqui já sabe no seu coração. Você sabe de que lado você está.
Você sabe a qual exército você pertence nessa guerra. Aleluia. E por que nós precisamos entender a respeito desses dois lados? Porque a palavra de Deus ela é clara. Não existe meio termo. Isso é algo que o Senhor tem ensinado para nós a cada dia. Tem reforçado esse ensinamento para nós. O Senhor, Ele em todo o tempo procura deixar claro que o morno é aquele que o Senhor, Ele diz que Ele vai vomitar da boca dele. Que o morno é a mesma coisa, está frio. Então não existe o meio termo. Não existe o meio termo na luz e nas trevas. Nós lemos aqui no versículo 19 e versículo 20. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Então veio a luz, mas amaram as trevas. Não existe algo no meio, ou é luz ou é trevas. E não a luz, eles amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque quem pratica o mal faz parte das trevas. Então, quem não está na luz está nas trevas, quem não está nas trevas está na luz. Isso é claro, não existe outra opção. Aleluia. E você deve ter, como eu questionei e falei, você sabe no seu coração de que lado você está. Mas tem algo mais que a palavra de Deus está ensinando para nós. Além dessa realidade de que só existem os dois lados. A palavra de Deus está ensinando para mim e para você também, através desse trecho. Que não é a sua boca quem diz de que lado você está, mas são as suas atitudes. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você pode dizer uma coisa com a sua boca, mas a verdade vai estar expressa nas suas atitudes, naquilo que você faz, na maneira como você age no seu dia a dia. Por isso que a palavra diz, quem pratica o mal. Não é quem diz que é do mal, mas quem pratica o mal, esse odeia a luz. Quem pratica o mal não está na luz. Aleluia. Tudo tem a ver com atitudes. Mais adiante no versículo 20 diz, temendo que as suas obras sejam manifestas, sejam expostas. O que são as obras? As atitudes, as suas ações. A palavra de Deus o tempo todo procura ensinar para nós. Não basta você dizer, você tem que viver o Evangelho, aleluia. Aleluia. Não basta você conhecer a Bíblia, decorar a Bíblia inteira, se você não colocar nada em prática. É vida. Em 1 João capítulo 3 diz, não amem de boca ou de palavras, mas amem em amor e em ação e em verdade. Nós precisamos agir, colocar em prática aquilo que professamos. Aleluia. Então, não é a sua boca que vai dizer de que lado você está, mas as suas atitudes é que vão dizer. As minhas atitudes, as atitudes de cada um de nós, por onde nós formos, cada um revela o lado de que está nessa batalha, através das suas atitudes. Jesus, ele afirma isso em Mateus 7, versículo 20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E o que ele diz? Ele está mostrando justamente a diferença da palavra e da atitude. Nem todo aquele que me diz, que está declarando com a sua boca, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Não é o que você diz, mas é o que você vive. É isso que importa para Deus. Aleluia. Porque o que você vive demonstra o que você é. Amém? Não é o que você diz que revela quem você é, mas é o que você vive, é o que revela o que você é, quem você é. Então por isso nós precisamos tomar a atenção às obras, às atitudes, ao que fazemos. Porque Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. No versículo 23 ele diz, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Praticam o mal, prática, atitude, ações, porque o que vocês estão praticando, está mostrando para Deus quem você é, de que lado você está.
Aleluia. E quando a gente fala sobre praticar o mal, quero fazer outro questionamento para você, para a igreja. O que é o mal para Deus? Será que você sabe responder isso? O que é o mal para Deus? Porque Jesus fala, vocês que praticam o mal. Ou quando ele falou aqui em João 3, quem pratica o mal odeia a luz. Nós precisamos entender o que é o mal para Deus, para saber se estamos praticando ou não o mal. Porque muitas vezes podemos estar achando que o mal é uma coisa, evitamos essa coisa, mas praticamos outra, que aos nossos olhos pode não ser mal, mas para Deus é. E quem pratica o mal, odeia a luz, não está na luz. Vai ouvir de Jesus falando, ei, peraí, afaste-se de mim, eu nunca os conheci, vocês que praticam o mal. Então é necessário nos alinharmos com a palavra de Deus a respeito do que significa praticar o mal. Mateus 7:26, Jesus falou, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aqui Jesus está deixando claro para nós, o que é o mal para ele? É simplesmente deixar de obedecer a tudo que ele diz, para eu fazer, para você fazer. Se ouvimos a palavra do Senhor, os mandamentos de Jesus, e não os praticamos, ele diz, você é como um insensato, construiu sua casa sobre a areia. A sua casa vai cair a hora que vier a tempestade. Porque você acha que você está fazendo bem, mas ao ignorar os meus mandamentos, você está praticando o mal. Aleluia. E que o Senhor fale aos nossos corações, que Ele tenha misericórdia da minha e da sua vida. Aleluia. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, esse final de semana, que nós sabemos, é a festa da carne no nosso país. Que infelizmente muitos no mundo inteiro estão querendo importar isso. Que acham bonito. Carnaval, festa da carne. E a minha tendência, a sua tendência, preste muita atenção nisso, é achar que praticar o mal é somente fazer aquilo que o povo faz no carnaval. Se prostituir, adulterar, roubar. E como tem roubo nessa época? Violência, se embriagar. E muitas vezes nós vamos ter essa tendência de querer fechar um pacotinho do que é o mal, do que é o pecado para Deus e falar, isso é o mal, isso é o pecado. Eu não faço nada disso, eu não pratico o mal. Mas podemos cair pendendo para uma tendência de pensamento de fariseus. E eu creio que o Senhor não quer isso no meio de cada um de nós, no nosso meio. Aleluia. Preste muita atenção porque o Senhor está falando comigo e com você, porque Ele nos ama, Ele tem misericórdia na minha e na sua vida. Jesus, Ele ensinou que Ele se comparou com um médico e veio para quem? Para os doentes. Em Mateus 9 conta essa história, versículo 10. Veja bem isso, Jesus na casa dele, diz lá a palavra. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Está até entre aspas. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aleluia. E o Senhor está ensinando algo precioso para a minha e para a sua vida. Porque os fariseus, eles entraram nessa linha de pensamento, de raciocínio, que cegou eles. Porque eles encontraram ali na lei de Moisés, fizeram um pacotinho daquela lei, e falaram, se a gente praticar tudo isso, nós somos bons. Se deixarmos de praticar essas coisas, nós somos bons. Então vamos fazer tudo isso, e nós somos bons. Aí quando se depara com alguém, que não faz exatamente tudo aquilo que eles fazem,
publicanos e pecadores. Não me misturo com esses. Aí vem Jesus, o Filho de Deus. Como assim? Esse aí, esse mestre, está ensinando essas coisas e agora ele vem, se mistura, recebe na casa dele, publicanos e pecadores. Aleluia, aí Jesus traz esse ensinamento. Prestem muita atenção numa coisa. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus diz, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Aquele que justifica a si mesmo não precisa de mim. Mas aquele que reconhece que é um pecador, para esse eu vim para trazer-lhe a salvação. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora eu pergunto para você, Jesus veio para quê? Para condenar os pecadores? Ele veio para salvar. Mas ele veio salvar os justos, aqueles que conseguem se justificar sozinhos? Não. Esses não precisam de Jesus. Acham que fazendo o que eles colocaram ali naquele pacote, achando que aquilo é o bom, e se não fizer aquilo, estão praticando bem, não precisa de Jesus. Mas quem reconhece, eu sou um pecador, eu sou falho. Jesus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia na minha vida, porque através da tua obra, da tua morte na cruz, eu que sou pecador, fui alcançado pelo teu grande e infinito amor. E você não veio para me condenar, mas para que a partir do momento que eu creia em ti, o Senhor me salva e eu tenho a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por que o Senhor está falando isso comigo e com você? Para que a gente olhe para as pessoas ao nosso redor no Brasil, que estão cegas, e não venhamos a ter atitude de fariseus diante deles. E esses pecadores precisam de Jesus. Esses pecadores estão cegos, estão enganados. Foram cegos pelo príncipe deste mundo, que a palavra de Deus diz, que é Satanás, que fica o tempo todo tentando impedir pessoas de serem alcançadas pelo Evangelho, que pela graça e misericórdia de Deus, já alcançou a maioria de nós aqui, louvado seja o Senhor. Aleluia! Então precisamos prestar atenção, para não sermos fariseus. Esses aí precisam. Para não acharmos que eu e você, ao não cometermos alguns pecados, começarmos a pensar de nós, eu não sou pecador, eu sou justo, eu estou bem com Deus, e aí Deus, beleza? É nós. Muitas vezes achamos que pecado para Deus é só aquilo que é maior aos nossos olhos, como nós vínhamos ouvindo, e o Senhor Jesus, ele ensina isso em Mateus 5. Por exemplo, matar uma pessoa. Bom, eu nunca matei uma pessoa, eu não sou pecador, eu estou salvo. Nunca adulterei, glória a Deus, não sou pecador, eu estou salvo. Mas Jesus, ele ensina, Mateus 5, 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Já parou para pensar nisso? Será que estamos todos nós aqui isentos disso? Quem nunca sentiu uma ira contra uma pessoa? E Jesus fala, vocês estavam achando que pecado, que o mal para o meu Pai Celestial é simplesmente você não matar alguém. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, que significa tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Agora eu te pergunto, pecado para Deus é somente matar uma pessoa? Aleluia.
Será que nós podemos expandir esse pacotinho que nós fechamos com o passar dos anos, achando que aquilo ali, se eu evitar, eu estou bem? Jesus diz, no versículo 27 de Mateus 5, depois se você quiser medite nesse capítulo. Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não precisa consumir o ato do pecado, mas se você já fizer aquilo na sua mente, já cometeu adultério, já é praticar o mal para Deus. É que nós precisamos entender, aleluia, que é a graça e a misericórdia de Deus. Eu e você não podemos nos considerar sãos, aqueles que não precisam do médico, senão, se assim for, nós estamos descartando a obra de Jesus para nós, para as nossas vidas, aleluia, e tantos outros ensinamentos que o Senhor Jesus traz, aqui, versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E muitos gostam daquele negócio, eu não levo desaforo para casa. E Jesus fala, se alguém te ferir na face direita, dele a outra. Aí Jesus depois ele termina falando, agora se você não praticar isso que eu estou ensinando, você está praticando mal. E quem pratica o mal, odeia a luz. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia, mas eu e você estamos aqui porque nós buscamos diante do nosso Deus, de coração quebrantado, verdadeiramente aprender da palavra do Senhor, colocar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Ele, e verdadeiramente colocar tudo que o Senhor nos ensina, colocar em prática na nossa vida. Aleluia, porque aquilo que nós vivemos, indica quem nós somos, indica de que lado nessa guerra nós estamos. Aleluia. E eu e você sabemos qual é a verdade de Jesus para nós. Mateus 5,14. Jesus declarou, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. De novo, obras. Você pratica boas obras, você está sendo luz. Você está sendo luz, estão vendo suas boas obras e o Pai está sendo glorificado. E mais, você está exercendo aquilo que Jesus te chamou para você fazer. Aleluia. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E mais uma vez, Jesus está dizendo isso com o imperativo. O verbo está no modo imperativo e significa uma ordenança, um mandamento. Ele diz assim, brilhe a luz de vocês. E se é mandamento, deve ser cumprido. Se eu deixo de fazer algo que Jesus me manda fazer, agora isso tem que ser bem claro na nossa cabeça. Amém, igreja? Deixar de obedecer o mandamento de Jesus é praticar o mal. Vamos repetir isso. Deixar de obedecer um mandamento de Jesus é praticar o mal. Ah, pastor, mas eu nunca matei alguém. Jesus falou, se você ouve essas minhas palavras e não as pratica, você está construindo a casa na areia. Você está fazendo algo que é só uma fachada. Na hora que vier a tempestade, vai cair. Deixar de obedecer o mandamento de Jesus é praticar o mal. Devemos parar de nos enganar, achando que o mal é simplesmente adultério, assassinato, etc. Lembrar que uma fofoquinha também é praticar o mal. É deixar de ser luz. Murmurar, falar mal do outro,
e tanta coisa. É praticar o mal, porque não é obedecer ao que o Senhor Jesus ensinou. E quem desobedece esses mandamentos do Senhor, como principalmente o mandamento de brilhar e ser luz, está deixando de ser luz, está sendo trevas. Quem deixa de obedecer aos mandamentos de Jesus não está sendo luz, está sendo trevas. Ô pastor, não briga comigo não, eu estou falando a palavra de Deus para você. Quem veio aqui buscar ouvir a voz de Deus? Aleluia, Deus está falando com você, porque Ele te ama. Então quem desobedece qualquer mandamento de Jesus está deixando de ser luz. E agora nós precisamos entender algo na realidade dessa batalha espiritual, entre a luz e as trevas. Deixa eu dizer uma coisa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você sabia disso? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo entra, te regenera, acende uma chama dentro de você, e aquilo que está dentro de você é maior do que qualquer tentação que venha sobre a sua vida. É maior do que qualquer influência de Satanás sobre você. 1 Coríntios 10:13 diz que Deus é fiel, Ele não permite que eu e você venhamos a ser tentados além daquilo que podemos suportar, mas justamente porque Deus é fiel, antes Ele envia a nós um escape. Ele diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então sabe de uma coisa? Essa realidade que eu compartilhei com você, que muitas vezes eu e você nos esquecemos, o diabo sabe disso. O diabo sabe que ele não pode te vencer. O diabo sabe que ele por si só não pode te paralisar, acabar com a sua vida. E ele usa uma estratégia que o Senhor está compartilhando comigo e com você hoje, para que a gente não venha a cair na cilada, para que a gente não seja derrotados pelo diabo. E qual que é a estratégia do diabo? As trevas não podem vencer a luz, a não ser que faça com que a luz se apague. Imagina aqui, como esse ambiente, as trevas jamais podem fazer algo para vir a ofuscar essa luz, apagar a luz. Por mais que as trevas queiram chamar reforços, vamos lá gente, precisamos de mais trevas, porque tem uma luz ali, nós precisamos de mais trevas para escurecer. Não adianta. O único jeito das trevas aumentarem é fazendo a luz diminuir. O diabo sabe disso. O diabo sabe que dentro de você tem uma luz muito forte que ele não pode apagar. E qual que é a investida do diabo? Fazer você mesmo apagar a luz que está dentro de você. Fazer eu apagar a luz que está em mim. Porque uma vez que essa luz se apaga, as trevas vêm. As trevas vencem. Vamos fazer uma experiência, apaga aqui uma luz. Olha lá. Não foi a treva, vieram trevas que fizeram a luz apagar. A luz se apagou e as trevas tomaram o lugar que eram da luz. Apaga mais um aí. Olha aí. É assim que funciona. Quando a luz deixa de exercer o papel dela, as trevas tomam o lugar, o espaço que era da luz. Porque as trevas são o quê? A ausência de luz. Pode acender. E essa é a realidade espiritual. No mundo espiritual. Pergunto a vocês. Vamos pensar um pouquinho. Você acha que há anos atrás, quando foi se instituindo essa festa do carnaval, por exemplo, no nosso país, se existisse luz o suficiente no mundo espiritual, mais forte do que as trevas, você acha que essa data horrível, comemorativa da carne, teria se instituído na nossa nação? Mas com certeza, não houve luz o suficiente para ofuscar essas trevas, para impedir essas trevas de agirem e tomar o espaço. É assim que funciona. Quando a luz se apaga, as trevas avançam. Mas o Senhor está despertando a igreja. O Senhor está despertando o seu povo.
O Senhor está despertando a noiva, porque Ele colocou dentro de mim, dentro de você, a luz dEle, o Espírito Santo. E eu e você não devemos deixar de brilhar a luz que está em nós, para que as trevas não tomem o espaço que pertence a nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Quantos creem que se eu e você, se a igreja do Senhor Jesus se unir, buscando o Espírito Santo, ardendo essa chama que brilha dentro de nós e nos unindo cada dia mais, em número cada vez maior, nós seremos luz o suficiente para expulsar todas as trevas do nosso meio. Você crê nisso? Aleluia! Devemos nos unir, nos fortalecer. O Senhor, Ele compartilha, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. O Senhor está falando conosco. Covardia é deixar de brilhar a luz que está dentro de nós. É deixar de cumprir o nosso papel como cristãos, como luz. Quando Jesus falou, vocês são a luz do mundo, brilha a luz de vocês, para que vejam suas boas obras. Por isso que Paulo está exortando Timóteo, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, quando nós agimos com atitudes de boas obras. E o que são as boas obras? Obediência aos mandamentos do Senhor. Quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, estamos sendo testemunhas do Senhor, estamos brilhando a luz que está dentro de nós. E a covardia é justamente o contrário disso. É deixar de se levantar com coragem, diante de tudo e de todos, custe o que custar, ainda que custe a nossa vida, assim como já custou de tantos e tantos cristãos. Mas você se posicionar e falar, não, eu obedeço ao meu Deus, do começo ao fim, custe o que custar, eu não vou deixar de testemunhar do Senhor na minha vida. Eu não vou me acovardar. Em Apocalipse capítulo 20, 21 diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Já parou para pensar nisso? E quem são os covardes? Aqueles que receberam a luz, mas não brilharam a luz. Tiveram medo de brilhar a luz. Tiveram medo de testemunhar Jesus. Atos 1,8, Jesus falou, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Ou seja, para que vocês brilhem a luz que vocês vão receber, esse poder. A nossa vida se resume nisso, em obedecer os mandamentos do Senhor. Quando eu obedeço, eu sou luz. Quando eu desobedeço, eu sou trevas. Quando eu desobedeço, eu me acovardo. Quando eu desobedeço, eu deixo de tomar o espaço que pertence à luz e dou lugar para as trevas invadirem. Aleluia, mas eu creio numa nação brasileira totalmente transformada, através da igreja que não se acovarda, mas que através do poder, da autoridade, da ousadia, da coragem, vão brilhar a luz de Jesus neste mundo, fazendo a diferença e tirando todo o espaço, toda a legalidade que foi dada a trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E trazendo para algo que ainda é mais sério para nós, voltando ao tema principal dessa passagem, que é a respeito da salvação, onde Jesus está falando, o Pai enviou o Filho para que vocês sejam salvos, não para condenar, mas para que sejam salvos, para que vocês amem a luz e não as trevas. E nós sabemos que a salvação vem por meio da fé, por isso que diz, para aquele que crê em Jesus, seja salvo. Aquele que crê em Jesus seja salvo. E o Senhor, Ele ensina para nós a respeito de ouvir os mandamentos, de crer que isso para Deus não é um ato que se resume em algo estático, mas é algo que produz e gera resultados. Quando se diz eu ouvir os mandamentos de Deus, significa ouvir, aprender e praticar, colocar em prática.
Da mesma forma, crer, para Deus, crer significa ouvir, aprender e obedecer. Por isso que quando nós obedecemos, somos luz, desobedecemos, somos trevas. Por isso que Jesus falou, vocês que praticam o mal, ou seja, desobedecem, eu não os conheço. Porque se vocês verdadeiramente crescem em mim, vocês obedeceriam aos meus mandamentos. Nós entendemos melhor isso em João 3, versículo 36, que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É o último versículo desse capítulo, onde Jesus está mostrando o contrário, qual que é o antônimo do crer, na mentalidade, na visão de Deus. Quem crê no Filho tem a vida, já quem rejeita o Filho. Algumas versões diz quem não crê. Aqui na NVI diz quem rejeita. Quem rejeita é o quê? É aquele que tomou conhecimento, mas conscientemente decidiu rejeitar o Filho. Rejeitar os seus mandamentos. Isso é o contrário de crer. É desobedecer. Em outras traduções diz, quem se mantém em rebeldia. Rebeldia é o quê? Desobediência. Ou seja, você ouviu Jesus, ouviu os mandamentos, os ensinamentos dele, mas se mantém em desobediência, se mantém em rebeldia. Outras versões dizem literalmente, quem se mantém em desobediência. Ou outras dizem, quem desobedece a Jesus não verá a vida. Então nós precisamos entender que para Deus, o contrário de crer é desobedecer. Quem crê, obedece. Quem crê em Jesus, entende, eu sou luz, o Espírito Santo habita em mim, e por isso eu vou praticar boas obras. Eu vou testemunhar Jesus, custe o que custar. Aleluia. E ainda assim eu vou reconhecer que eu sou falho, eu sou pecador, mas eu procuro fazer o meu melhor, e eu preciso, e obrigado Jesus, pela tua graça, pelo sangue derramado lá na cruz, que me purifica de todo o pecado. Aleluia. Feche os seus olhos, toda a igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai querido, nós clamamos a Ti, nós Te pedimos. Senhor, venha trazer vida, que essa semente, Pai, que foi plantada em corações aqui nessa noite, venha germinar, brotar, Senhor, e trazer frutos. Frutos que permaneçam, Senhor. Gerar mudança de atitude, Senhor, nas nossas vidas, para que não venhamos a ficar no engano, Deus. No engano, Senhor, daqueles, Pai, que por não cometer alguns pecados, acham que são melhores do que outros. Porém nós todos somos falhos, pecadores, e se não fosse o sacrifício de Jesus, só nos restaria a morte eterna. Mas nós cremos em Jesus. Sabemos que o Senhor depositou em nós o Espírito Santo, essa luz que habita em nós. E o Senhor nos deu esse mandamento, essa ordenança: brilhe a luz de vocês. Senhor, venha encher-nos agora de coragem, de ousadia, de autoridade, Pai. Oh Deus, para que no futuro possamos ver, Pai, a nossa cidade transformada, a nossa nação transformada, simplesmente, Deus, porque nós decidimos não deixar de brilhar a luz que habita em nós. Entendendo, Deus, que ao deixarmos de brilhar, as trevas ganham espaço. E essa é a estratégia do inimigo, Deus. Ele fica semeando dúvidas, semeando coisas em nossas mentes, para que venhamos a achar que não somos dignos, que não temos poder, que não temos capacidade, porque Ele mesmo não consegue apagar a nossa luz, mas Ele faz com que nós apaguemos a luz dentro de nós. Mas o Senhor tem despertado. Obrigado, Senhor, por compartilhar essa verdade para nós nessa noite. Deus, nós pedimos, desperta no Senhor, que jamais venhamos a aceitar as mentiras de Satanás a nosso respeito, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Se deixarmos brilhar a luz, as trevas têm que correr, as trevas têm que fugir. Se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós.
E nós declaramos, nós iremos resistir ao diabo na nossa cidade, na nossa nação, e ele vai ter que fugir, porque ele não pode vencer a luz, as trevas não podem vencer a luz. Oh Deus, e o Senhor nos chamou para ser luz, para ser como uma cidade sobre um monte, que não pode estar escondida. Assim é a tua igreja, Senhor, assim é o teu povo, que não age com covardia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. E nós entendemos isso, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes negligenciarmos, deixarmos de brilhar, desobedecermos, deixarmos de ser luz, sem mesmo percebermos, estávamos muitas vezes praticando o mal, e quem pratica o mal odeia a luz, quem pratica o mal é trevas, mas o Senhor está nos libertando, Senhor. Nós nos rendemos ao teu amor, decidimos praticar o amor, praticar os teus mandamentos, amar os pecadores, os que estão perdidos, que assim como nós um dia fomos alcançados, eles também sejam, Pai. Senhor, em nome de Jesus, afasta da nossa mente todo pensamento de fariseu, que isso seja repreendido em nosso meio, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, toca em nossos corações, traz vida à tua palavra. Oh Deus, perdoa os nossos pecados. Oh Senhor,